paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 2, aqui da classe dos jovens do segundo trimestre da CPAD em 2022. Hoje nós vamos trabalhar sobre um tema muito legal. Vamos entender sobre Adão e Eva querendo ser como Deus. Nós vamos analisar nesses dois perfis exatamente essa compreensão sobre a tentação. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus. Deixa aí teu gostei, teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco nessa ministração. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa aqui no canal disponível para você. E você acha tudo isso no link na descrição desse vídeo. As nossas classes aí organizadas para você acessar, navegar e ficar à vontade também. Se você desejar, você que é professor da classe dos jovens, o meu material, de repente você quer conhecer o nosso trabalho, Facilita EBD, onde você tem acesso ao esboço da minha aula, os slides que eu tenho para poder dinamizar as tuas aulas. Você pode ter acesso a todo esse material se tornando um dos nossos assinantes. A assinatura é trimestral. Quem se torna um dos nossos assinantes tem o benefício de receber alguns bônus, como por exemplo, o workshop de pregação, que está muito legal, treinamento para professores da Escola Bíblica Dominical, que é muito bom para te ajudar a entender como funciona a EBD, como montar uma aula também. E também nesse trimestre estamos agregando à nossa grade de bônus o nosso treinamento de discipulado e evangelismo, que pode te ajudar muito a ser um evangelizador em Jesus. Então, vamos deixar de conversa. Se você desejar as nossas propostas, estão aqui no link na descrição e um comentário abaixo desse vídeo, tá? Então, que Deus te abençoe. Vamos lá, vamos para a aula de hoje em Cristo Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 2 aqui da classe dos jovens, onde nós vamos trabalhar sobre o seguinte assunto: Adão e Eva querendo ser como Deus. Eu espero que Deus em Cristo te use nessa aula. Para você iniciar bem a tua ministração, você precisa começar com algumas bases bíblicas. A primeira base é o texto principal, que se localiza em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Faça essa leitura aí com os teus alunos. Apresenta também o resumo da lição, que está muito bom e vale a pena você fazer isso em sala de aula. E a leitura bíblica em classe se localiza em Gênesis capítulo 3, versículo 1 a 11. Essa é a nossa base de hoje. Nós vamos analisar a respeito da tentação voltada para o primeiro casal, Adão e Eva, e eu espero que Deus em Cristo ministre ao teu coração nessa aula e que você seja uma bênção na vida dos teus alunos da EBD. Pastor Alexandre Coelho, comentarista da lição, ele destaca a partir destas lições que nós vamos estar estudando com você, navegando nesse trimestre, exatamente uma sequência de personagens bíblicos que passaram por tentações. E hoje nós vamos analisar esse primeiro perfil do primeiro casal. Nós demos uma pincelada na aula passada, aula de número 1, lição de número 1. Hoje nós vamos entender exatamente o que acontece com Adão e Eva a partir desse projeto do inimigo, que é a tentação. Warren Wiersbe faz questão de comentar em seu comentário bíblico que se nós retirássemos o capítulo 3 de Gênesis exatamente da Bíblia, nós estaríamos negando então toda a veracidade das Escrituras. O capítulo 3 de Gênesis está presente nas Escrituras para demonstrar exatamente as nossas origens, demonstrar também a consequência do pecado que nos afeta desde lá, demonstrar também a veracidade da redenção em Cristo agora, desse plano de Deus. Então, todo o capítulo 3 de Gênesis traz essa ideia para a gente que o homem peca, o homem cai da perfeição, sai do projeto de Deus e mesmo assim, antes que isso aconteça, Deus estabelece então a redenção através de Jesus.
Então, olhar para o fundamento do capítulo 3 de Gênesis, onde nós encontramos a tentação do primeiro casal, nós encontramos exatamente uma base bíblica que dá fundamento, então, para a redenção que nós acreditamos pela fé. Quando nós olhamos para o capítulo 3 de Gênesis, nós podemos compreender, por exemplo, verdades fundamentais que aparecem no Novo Testamento. A exemplo do texto que Paulo escreve em Romanos capítulo 5 sobre a justificação. A justificação ela é possível por causa da graça de Deus. E a base para essa justificação, a necessidade dessa justificação, está lá no capítulo 3 de Gênesis. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós também descobrimos a base e o fundamento que Paulo traz, então, para ensinar aos homens e mulheres dentro da igreja, escrevendo agora para Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 8 ao 15, demonstrando agora um fundamento bíblico para sua tese lá no Novo Testamento. E também, quando nós lemos capítulo 15 da primeira carta de 1 aos Coríntios, Paulo tem uma base, então, para a ressurreição. A ressurreição, ela é possível por causa da graça de Deus. E essa ressurreição, ela acontece por causa da morte de Cristo, por nossos pecados, e esses pecados são registrados desde Gênesis 3. Então, você percebe que o capítulo 3 de Gênesis é um fundamento para diversas doutrinas que nós temos na Bíblia e nós não podemos negá-lo. Nesse capítulo 3, nós vamos encontrar exatamente o fundamento da tentação que acontece com o primeiro casal, que afeta então todos os homens. Eles cedem à tentação. Eu já deixei claro para você que ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação, então, isso sim é pecado. A desobediência trouxe então o pecado para afetar a raça humana. Dentro da Bíblia, nós entendemos exatamente que a tentação parece ser uma coisa boa, mas na realidade não é. Ela tem o objetivo de enganar você para atingir aquilo que você precisa, aquilo que você deseja, aquilo que você tem necessidade, só que da forma errada, da forma incoerente. Esse é o projeto da tentação. Nós já estudamos aqui que a tentação faz parte exatamente da doutrina sistemática que nós estudamos sobre a doutrina do pecado em si, a armatiologia, a doutrina, o estudo do pecado. Dentro dessa doutrina, nós encontramos então o viés da tentação, que é a proposta desse trimestre. A tentação ela é uma instigação ao pecado, ou seja, ela literalmente trabalha contra a lei de Deus, contra a obediência ao Senhor. Ela tem um projeto, o propósito de te desviar da vontade de Deus. Esse princípio precisa ser destacado em sala de aula. No sentido hebraico, o verbo tentar não necessariamente quer trazer um sentido mal. Nós precisamos ter esse entendimento aqui. Esse verbo também pode ser trabalhado no hebraico da seguinte maneira, como provar alguém, como um teste. E esse teste, olhando para a Bíblia no sentido cristão agora, nós compreendemos que é exatamente uma prova da sua fé em Jesus, ou então negação dessa fé. Em última análise, tentar exatamente aquilo que o inimigo fez com Eva. Posso dar a você aquilo que você deseja, só que ele promete algo e ele trabalha de uma forma contrária para poder enganar exatamente você. Dentro da Bíblia, nós percebemos exatamente que a função do inimigo é te desviar da presença de Deus, te levando para o caminho do mal. E todos aqueles que são guiados pela tentação, infelizmente, sofrem exatamente grandes fracassos. Jesus, no Novo Testamento, deixa claro que o inimigo das nossas almas, em todo tempo, tenta os servos de Deus, tenta os discípulos de Jesus, tenta parar e barrar a marcha da igreja. Então, quando nós olhamos para a tentação, nós percebemos que o objetivo do inimigo das nossas almas é atrapalhar a sua caminhada cristã. Pastor Alexandre Coelho comenta exatamente que a tentação utilizada por Satanás em apresentar esse projeto, essa proposta, de que os homens ou o primeiro casal desejavam ser como Deus, foi exatamente a chave para o fracasso, foi a chave para a queda. E nisso, exatamente de forma distorcida, levou o primeiro casal a sofrer essa consequência, atingindo então todos os homens. Somente através de Cristo, agora, nós temos então a redenção, a justificação. Somente através de Cristo temos então a oportunidade de sermos então nova criatura. Eu espero ajudar você hoje em sala de aula, que essa palavra também edifique você. Se eu estou contribuindo contigo, deixa aí teu comentário.
O primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o seguinte assunto: uma orientação dada pelo próprio Criador. Jean Francesco, no seu texto Reformando o Discipulado, ele faz questão de levantar um questionamento que foi erguido na Reforma Protestante, com o seguinte argumento: o que Deus então espera de nós? O que Deus espera de você, como professor da escola bíblica dominical? O que Deus espera do teu aluno? Sabe o que Deus espera de nós? Ele aponta então as respostas que foram levantadas na própria reforma. Deus espera de nós, em primeiro lugar, que nós creiamos nele. A proposta de Deus é que nós creiamos nele, que a crença esteja também no teu coração. Em segundo lugar, Deus também espera de nós que nós obedeçamos à sua vontade. E quando você obedece, você vence então a tentação. Em terceiro lugar, nós também precisamos entender que Deus então espera de nós que recorramos a Ele em oração. Deus espera que você busque a Ele em oração. Foi o que faltou então na vida do primeiro casal. Em quarto lugar, também precisamos entender que Deus também espera que estejamos atentos às suas maneiras, à sua forma de se revelar a nós, a revelação. E a maneira como Deus se revela a nós é através de Cristo. Essa revelação também nos edifica e nos aproxima da sua presença. Que Deus, então, fale forte ao seu coração. O primeiro subtópico da nossa lição trata agora sobre a criação. Vamos analisar isso detalhadamente com você, entendendo sobre a proposta de Deus a partir dessa lição. Pastor Alexandre Coelho, comentarista da lição, faz questão de destacar que a criação revela então essa forte ligação entre o homem e a mulher. Esse é o foco então desse subtópico. Em demonstrar que o primeiro casal tinha um relacionamento íntimo, em comunhão e coinonia também. Mas a queda, o pecado que foi realizado a partir do propósito da tentação, quebra então essa aliança. E nós vamos analisar isso com você hoje em sala de aula também. Quando nós olhamos para a criação, nós precisamos entender que nós encontramos ali a soberania de Deus, Deus agindo com o seu poder, o poder da sua palavra. Tudo que Deus fez é bom, como está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Só que a proposta que eu quero apresentar para você não é somente analisar a criação a partir da ótica de Gênesis. Vamos observar outras passagens bíblicas que revelam que Deus é criador. Você pode apresentar, por exemplo, aos teus alunos Salmos 19, versículo 1 ao 4, que diz o seguinte: os céus declaram a glória de Deus, e a extensão está exatamente demonstrando o trabalho das suas mãos. Você pode ler esse texto com os teus alunos, revelando exatamente essa criação que Deus fez, esse Deus que revela a sua glória a partir da canção do próprio salmista. O apóstolo Paulo também chamou a atenção a respeito da sua mensagem, pregando exatamente sobre o poder de Deus, pregando todas as coisas para a sua glória. Observe o que ele diz. Ele faz questão de dizer que os ateus, aqueles que não creem na vontade de Deus, aqueles que negam a existência de Deus, são então indesculpáveis, porque Deus revela então a sua glória, o seu poder criador a partir da criação. Você pode ler, por exemplo, Romanos capítulo 1, versículo 20. O próprio Paulo faz questão de dizer isso, destacando que a própria criação revela a glória de Deus, a vontade de Deus. O próprio universo foi feito por Deus, por sua vontade, pelo seu divino querer. Deus criou todas as coisas desde o princípio. Isso está presente em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Você percebe que essa criação demonstra então a grandeza do Senhor. Olhar para a criação é entender que Deus criou tudo em perfeição. O Senhor também afirma que tudo o que existe foi feito por sua vontade, pelo seu querer, e as escrituras também demonstram isso para a gente. Olha o que Jeremias fala lá em Jeremias capítulo 27, versículo 5. Ele diz em profecia: eu sou o Senhor, e eu sou o Senhor que fiz a terra. O próprio versículo confirma isso para a gente. O próprio Deus testemunhando a respeito da sua criação. Então, quando nós olhamos para a Bíblia testemunha que tudo foi feito pela vontade de Deus, pelo querer de Deus, além de Gênesis. E diante disso, eu espero que Deus em Cristo use você na escola bíblica dominical para demonstrar esse poder criador do Deus vivo
que fez todas as coisas de forma perfeita e agradável à sua vontade. A base bíblica também está em Gênesis capítulo 1, versículo 31. Mais uma vez, eu volto a repetir esse texto para você. Avançando, o segundo subtópico agora trata sobre o seguinte assunto: criado sem pecado. Quem é que foi criado sem pecado? Os seres humanos. Pastor Alexandre Coelho, ele faz questão de afirmar na própria lição que desde o princípio Deus preparou o melhor para os homens, para a humanidade. E nós precisamos compreender que a Bíblia ela explica exatamente essa questão, demonstrando que Deus preparou o melhor. Agora, outro detalhe que também precisamos ter em mente é que a Bíblia não explica para a gente a origem do mal. A Bíblia demonstra para a gente que o mal existe. Esse mal ele é causado pelo pecado. Mas a Bíblia demonstra para a gente que essa origem do mal pelas Escrituras, ela não vem fundamentada da parte de Deus. É importante também ter em mente que a Bíblia não explica a origem do mal, mas ela deixa claro que Deus não é o criador do mal. O que podemos interpretar exatamente a partir dessa luz é exatamente que a origem do mal tem um fundamento, então, no pecado. Por quê? Nas Escrituras, Deus jamais é responsável pelo pecado. Nas Escrituras também aprendemos que Deus jamais é responsável em tentar os seres humanos. Tiago escreve lá no capítulo 1, versículo 13 da sua carta, demonstrando que em Deus não há pecado e ele não tenta ninguém. A Bíblia deixa claro para a gente que tudo que Deus fez é bom. E a criação em si, especialmente o primeiro casal, foi criado em perfeição, sem pecado. Eles caíram então da perfeição, daí a teoria da queda da humanidade, da perfeição para a condição atual, a condição guiada pelo pecado. A Bíblia diz, a partir da profecia de Abacuque confirma isso, que os olhos do Senhor são tão puros, que os seus olhos não aceitam, não suportam o mal. Isso está escrito lá em Abacuque capítulo 1, versículo 13. O próprio Jó também faz questão de dizer que é impossível que Deus então pratique a maldade. Isso está escrito lá em Jó 34:10. A Bíblia também demonstra para a gente que Deus criou todas as coisas e ele viu que era agradável. E aí nós percebemos que quando Deus cria o primeiro casal, ele cria esse primeiro casal em perfeição, sem pecado, para a sua glória e os coloca no jardim para poder gerenciar o jardim, dominar todas as coisas pela vontade soberana de Deus. Até aqui, vamos avançar então para o terceiro subtópico do nosso primeiro ponto, que trata agora sobre o seguinte assunto: uma restrição. Pastor Alexandre Coelho, ele deixa também bem explicado na própria lição que Deus foi enfático com o primeiro casal, em demonstrar que eles não deveriam se alimentar da árvore da ciência do bem e do mal. Isso está presente em Gênesis, nós já descobrimos isso. Só que o inimigo das nossas almas, ele pega essa palavra de forma distorcida para usar como um engano, para levar então o primeiro casal a cair e a ceder ao pecado. É isso que ele faz conosco também. Ele utiliza exatamente a sua palavra de forma distorcida para poder enganar você e te levar para longe da presença de Deus. Como resistir à tentação? Diante da presença de Cristo, buscando a Deus em oração. O próprio Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A queda do homem, registrado então na Bíblia, demonstra essa separação entre o primeiro casal e Deus. A única coisa que nos separa da presença de Deus chama-se pecado. O próprio profeta Isaías menciona isso, que o pecado ele nos afasta da presença de Deus. Essa separação é conhecida teologicamente como queda. Outro detalhe que eu quero destacar para você: o termo queda, a palavra queda não é encontrada na Bíblia. Isso é um termo teológico onde nós estamos estudando essa doutrina, então, a doutrina do pecado. Semelhante, por exemplo, à Trindade. A palavra Trindade não é encontrada na Bíblia, mas o conceito está lá. Nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa ação trina demonstrada na Bíblia. O próprio Mateus cita isso também, lá em Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20, sobre essa ação trina conjunta presente no seu texto também, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha a Trindade aí.
O conceito está na Bíblia, semelhante exatamente a esse conceito da queda, dessa rebelião causada pelo pecado. Entender a queda é algo fundamental também para a nossa teologia bíblica, porque entender a queda, esse afastamento da presença de Deus, traz para a gente a riqueza teológica agora de compreender a justificação, a redenção em Cristo. Somente em Cristo agora nós temos uma nova oportunidade de sermos então nova criatura. Paulo deixa claro, tanto em Romanos como também em 1 aos Coríntios, que o primeiro Adão, que no caso é esse aqui que nós estamos estudando, levou toda a humanidade ao pecado. Agora Cristo, ele é apresentado como o segundo Adão, que resgata toda a humanidade agora para a presença de Deus a partir do seu sacrifício, de oferecer a sua vida. Isso aqui é expiação. Entendendo a queda, nós compreendemos exatamente que estávamos afastados, longe de Deus. Mas em Cristo agora nós somos redimidos e passamos a ter um relacionamento com Deus. Em Cristo nós somos justificados. Algumas pessoas interpretam erroneamente as Escrituras e dizem que Adão foi um mito, que Cristo é um mito. Mas a Bíblia destaca a veracidade desses personagens. A Bíblia destaca que Adão foi criado por Deus, que ele viveu nessa terra, que Cristo também. E a base bíblica que nós temos está exatamente na Escritura. Romanos capítulo 5, versículo 12 dá essa base. 1 aos Coríntios capítulo 15, nós temos a fundamentação da ressurreição de Jesus. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, também descreve a veracidade desse fato. Nós sabemos muito bem que Adão traz essa consequência de pecado, traz esse passado terrível. Mas em Cristo agora nós estamos restabelecidos pelas obras de Cristo. As obras de Adão nos levam então ao pecado. O pecado que foi cedido por causa da tentação na vida do primeiro casal traz então a consequência terrível para todos os homens. Somente em Cristo agora nós temos essa restauração de termos uma nova aliança com Deus, uma restauração de sermos novas criaturas em Jesus. Eu espero estar te ajudando hoje em sala de aula. Se eu estou contribuindo com você, deixa aí teu comentário. Se você conhece alguém que precisa muito assistir essa aula, manda esse vídeo para ele ou para ela. Vamos agora para o segundo ponto, que trata sobre o seguinte assunto: serás como Deus. Ao falar sobre Satanás, Jesus disse que ele é mentiroso desde o princípio. Ele é o pai da mentira. Olha o que está escrito lá em João capítulo 8, versículo 44. Em rebeldia, Satanás então se rebelou contra Deus, praticando então o pecado, como nós já estudamos na lição passada. Ele pratica o pecado e ele agora influencia o primeiro casal a partir da tentação a pecar também. O inimigo, ele é o pai da mentira e ele usa o engano, a mentira, para levar o primeiro casal à queda. Guarda isso. Avançando, vamos agora para o primeiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: a dúvida. Pastor Alexandre Coelho, ele destaca que um dos maiores problemas em relação à tentação é que a tentação é uma isca. Isso quer dizer que você pode ser tentado, mas ceder à tentação, isso é pecado. Isso te faz cair da presença de Deus. Guarda isso também. Warren Epstein faz questão de dizer que o inimigo das nossas almas, o mentiroso, utilizou então o disfarce para poder enganar a Eva, enganar o primeiro casal. Ele se disfarçou, isso faz parte do seu caráter corrompido. Ele se tornou um imitador de algo que Eva já conhecia. Ele se tornou um enganador para poder então enganar a Eva e levar ela ao pecado, assim também como Adão. O próprio Paulo faz questão de dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, que ele tem a capacidade até mesmo de se transformar em anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. O seu objetivo é utilizar o engano, te levar para longe da presença de Deus. Ele é terrível. Como você vence o inimigo? Em Cristo, sendo nova criatura, fugindo então da tentação e do pecado. Quando chegou no jardim, ele utilizou então o corpo de uma serpente, um animal que era conhecido pelo primeiro casal. Ele utilizou essa declaração de aparência boa para poder então utilizar o engano e enganar aquela família. A Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. Então ele pega essa aparência de bondade com o objetivo de utilizar o engano
para afastar a primeira família da presença de Deus. Eva não percebeu que quem estava por detrás daquela serpente era o próprio inimigo. Eva não percebeu que o inimigo estava disfarçado na sua frente. Ele não chegou exatamente com a sua aparência maligna, mas ele chegou com a aparência conhecida por ela. É isso que ele faz. Ele utiliza coisas conhecidas, coisas agradáveis que conhecemos, para nos levar à tentação e ao pecado. Ainda hoje, ele trabalha como imitador para enganar a igreja de Deus, enganar você que é servo de Cristo. Sabe o que ele faz? Olha o que está escrito em Romanos capítulo 9, versículo 30 até o capítulo 10, versículo 13. Ele continua trabalhando da seguinte maneira, levantando então falsos mestres. Ele levanta falsos mestres. Ele copia os verdadeiros e faz agora os falsos. Isso está escrito em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 13 a 16. Ele continua trabalhando da seguinte maneira, ele produz um falso evangelho. Existe o verdadeiro evangelho que nós cremos, e ele utiliza o falso. Isso está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 10. Ele também utiliza falsos irmãos. Existem os verdadeiros irmãos servos de Cristo, mas ele usa falsos irmãos para poder enganar o povo de Deus. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Ele também usa falsas igrejas, e a Bíblia chama dessas falsas igrejas de sinagogas de Satanás. Apocalipse capítulo 2, versículo 9. Observa a artimanha do inimigo. Ele pega coisas conhecidas para poder usar o engano com o objetivo de tentar você e te afastar da presença de Deus. Por isso é preciso saber que ser tentado não é pecado, mas ceder ao pecado, ceder à tentação, isso sim se torna pecado. Por isso nós não podemos caracterizar a tentação como pecado. A tentação, no sentido hebraico, traz esse sentido de ser um teste, como nós já destacamos aqui para você. Ela é um teste para testar a sua fé, de uma forma que você sirva a Deus de forma integral, contínua, e vença a tentação. Vença também o maligno. É isso que Tiago diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas se você, como cristão, de repente ceder à tentação, cair em pecado, a Bíblia faz questão de dizer que ainda há uma chance para você. Que chance é essa? A chance é através do arrependimento e do perdão. Quando nós buscamos o perdão de Deus, somos lavados e redimidos em Jesus. Em Cristo agora nós temos a oportunidade de sermos redimidos se nós pecarmos, cedermos então à tentação. A misericórdia redentora de Jesus transforma ele em um verdadeiro e divino advogado que nos perdoa pelo seu sangue. Observe o que está escrito lá em 1 João capítulo 2, versículo 1. Ele é o nosso advogado, o nosso justo juiz, o Cristo, aquele que nos redime, aquele que nos liberta, aquele que nos ajuda no momento de fraqueza. E eu quero dizer para você, a partir das Escrituras, que Deus não exclui você por um momento de fraqueza. Deus não te joga fora porque você errou. Ele não fez isso com os homens. Ele não fez isso com o primeiro casal. Ele estabeleceu exatamente o projeto da redenção para resgatar essa família, resgatar você, nos resgatar para a sua presença. Você não é descartável pelo fato de ter pecado. Mas a partir do momento em que você aceita Cristo, se arrepende, você tem uma nova chance, uma nova vida em Jesus. A Bíblia faz questão de dizer que essa oportunidade é oferecida para aqueles que desejam a salvação. E essa salvação também pode alcançar você a partir do perdão. Eu espero contribuir com você muito hoje. Que Deus em Cristo ministre também ao teu coração, que essa palavra também alcance você. O segundo subtópico agora trata sobre o seguinte assunto: se abrirão os vossos olhos. Essa aqui é uma proposta do inimigo. A proposta do inimigo foi oferecer um conhecimento por caminhos errados. Pastor Alexandre Coelho, ele destaca muito bem que não é pecado você buscar o conhecimento, com base em Provérbios capítulo 4, versículo 7. Entretanto, ele adverte, por exemplo, que se você buscar o conhecimento por caminhos errados, isso sim é pecado. Um exemplo: não é pecado você fazer uma prova e tirar 10 para passar nessa prova. Mas o pecado é o caminho que eu utilizei de forma incoerente. Se eu colar
para tirar 10 nessa prova, isso sim se torna pecado. Warren Wiersbe faz questão de dizer que o inimigo das nossas almas, ele pegou a palavra de Deus e distorceu essa palavra, questionando a palavra de Deus, semeando então a dúvida no coração do primeiro casal. Observe o que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Paulo deixa claro que o alvo de Satanás foi exatamente o intelecto de Eva. Semear a dúvida, semear exatamente essa dúvida no coração da mulher, para que ela então duvidasse também da palavra de Deus. Satanás então semeia a dúvida no coração de Eva com o desejo de Eva esquecer da palavra que ela recebeu de Adão, que recebeu de Deus. Ele distorce a mensagem, ele distorce a palavra, para que Eva, então, abrace a dúvida. E a Bíblia faz questão de dizer que a palavra de Deus foi exatamente essa, que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, presente lá em Gênesis capítulo 2, versículos 15 a 17. Satanás pega essa palavra, distorce a mesma, semeia a dúvida no coração de Eva, para que Eva então leve essa dúvida para Adão. E infelizmente, diante dessa dúvida, o primeiro casal cai em tentação. A resposta de Eva a Satanás demonstra que ela também alterou a palavra de Deus, a palavra que foi passada por Adão a ela. A Bíblia faz questão de dizer, lá em Gênesis capítulo 3, versículos 2 e 3, exatamente a palavra que Eva profere. Ela é diferente do que foi dito lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Há uma alteração aqui. Ela deixa de fora a palavra livremente. Deus estabeleceu que o primeiro casal vivesse livremente no jardim. Deus dá a liberdade, mas você percebe que a alteração do sentido da mensagem traz exatamente interpretações incoerentes, onde as pessoas acabam se desviando. Daí então começam a surgir diversas doutrinas, diversos ensinamentos que não têm um fundamento no núcleo da mensagem, que é apresentar Jesus. Satanás utiliza isso para poder enganar o primeiro casal desde o princípio. Ele destaca que se eles se alimentassem agora deste alimento, do fruto em si, eles então seriam como Deus. Essa é a proposta dele. Hoje em dia, nós vemos uma geração que deseja ser como Deus, não como discípulos de Jesus, semelhantes a Cristo, parecidos com Jesus, mas serem semelhantes a Deus, donos da sua própria vontade, donos do seu querer, assim como o inimigo fez. O cristão, ele pode resistir à tentação por causa da sua união agora com Cristo. A sua união com Cristo agora nos leva a resistir à tentação. O escritor aos Hebreus, ele deixa claro que Cristo ele passou pela tentação também. Ele enfrentou o processo da tentação e venceu. Olha o que está escrito lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18 e capítulo 4, versículo 15. Você percebe então exatamente que nós podemos ser tentados, mas podemos vencer o maligno por causa da nossa aliança com Jesus. O primeiro casal cai por consequência do pecado, por causa da distorção da palavra de Deus. Daí a necessidade de entendermos exatamente esse princípio, de acreditarmos nos fundamentos bíblicos, de pesquisar nas Escrituras e entender o sentido da verdadeira teologia em Cristo. Já avançando, vamos agora para o terceiro subtópico, que trata sobre o seguinte assunto: sereis como Deus. Pastor Alexandre Coelho comenta que o pecado ofereceu ao primeiro casal a morte, a possibilidade da morte. As Escrituras demonstram que por causa do pecado nós fomos afetados com a morte. Nós fomos afetados tanto com a morte física, assim como também com a morte espiritual, desse afastamento da presença de Deus. Warren Wiersbe comenta o seguinte: comenta que Satanás ele negou a palavra de Deus em Gênesis capítulo 3, versículo 4. Ele pega a Escritura, distorce e nega, afirmando que é certo que os seres humanos, o primeiro casal, não morreria. Ele nega as Escrituras aqui, demonstrando exatamente essa ideia de contradição da palavra, contradição do texto. Gente, o inimigo continua utilizando essa mesma ferramenta hoje também. Tem muitas linhas de pensamento que estão surgindo hoje, novos evangelhos que distorcem a palavra, distorcem as Escrituras para benefício pessoal, que está conduzindo diversas pessoas ao pecado, ao erro, e não a uma vida de santidade.
Essa é a proposta do maligno. Satanás é um mentiroso. João capítulo 8, versículo 44 diz isso. E Deus é verdade. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Salmo 119, versículo 128, destaca que Deus tem reto todos os seus preceitos. Deus profere a verdade, a sua palavra é a verdade, diferente da palavra de Satanás, que é a mentira. A verdade de Deus é exatamente o nosso escudo. Olha o que está escrito em Salmos 91, versículo 4, Efésios capítulo 6, versículo 16. Ela nos protege mediante a fé. A verdade de Deus nos guia. Agora, a palavra de Satanás é engano. Foi isso que aconteceu com o primeiro casal. No lugar da verdade, Satanás colocou, então, dentro da palavra de Deus, a sua mentira. Olha onde está escrito isso. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Ele distorce e coloca a mentira. Ele distorce e coloca exatamente a sua linha de pensamento. Sereis como Deus. Distorcendo a visão de sermos servos, criaturas, filhos de Deus. E a Bíblia deixa claro que quando nos relacionamos com Deus em santificação, em santidade, somos sim parecidos com Ele, mas quando desobedecemos, entrando pelo caminho do pecado. Observe o que está escrito em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32. A civilização ela é guiada pelo pecado, desde a descendência então do primeiro casal a partir de Caim. Essa civilização ela é afetada pelo pecado, consumida por ele e passa então a negar a existência do Criador. Esse é o objetivo do inimigo, te levar para longe de Deus. Que você esteja em Cristo, passe isso para os teus alunos. Vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre o seguinte assunto: o custo então da desobediência. A necessidade de crer em algo faz parte então de nós, seres humanos. Isso faz parte da nossa vida. João Calvino faz questão de dizer que em nós existe a semente divina, essa semente divinitatis, que traz essa ideia de buscarmos então o Criador. E é por isso que o inimigo utiliza a mentira para levar as pessoas a acreditarem na mentira como se fosse verdade. Isso está presente também no nosso dia a dia. Nós cristãos acreditamos na verdade, a verdade que procede de Deus, e essa verdade é o Cristo. Caminhando então, analisando essa lição, o primeiro subtópico do terceiro ponto fala agora sobre o seguinte assunto: o afastamento de Deus. Pastor Alexandre Coelho, ele afirma que a primeira ação do inimigo é levar o primeiro casal para se afastar da presença de Deus. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8. O maior objetivo de Satanás é te levar para longe de Deus, mas esse Deus que amou providencia o meio dessa restauração através de Jesus. Warren Jefferson comenta que ao invés do primeiro casal correr para a presença de Deus, encontrando essa possibilidade de pecado, o primeiro casal não faz isso, se esconde, se afasta de Deus. É isso que leva à desobediência, te afasta da presença de Deus. Eles se escondem de Deus. E é por isso que Paulo, lá na frente, em Romanos 3:11, faz questão de dizer que não há um justo sequer. O pecado, ele leva sobre você toda a culpa, ele leva sobre você todo esse desejo maligno de te afastar de Deus. Satanás prometeu que eles seriam como Deus, mas o que aconteceu? Eles se afastaram, então, da presença de Deus. Esse é o prejuízo que o pecado traz sobre você. Você perde a aliança, você quebra a aliança, mas o nosso Deus, ele restaura essa aliança em Jesus. O conhecimento que o inimigo prometeu não foi o conhecimento da verdade, mas Cristo traz para os seus discípulos o conhecimento da verdade. A oração dele no Getsemane, lá em João capítulo 17, é exatamente uma oração para preservar os discípulos na verdade que é Jesus. O inimigo das nossas almas leva o primeiro casal à vergonha. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Ele faz isso com você, ele coloca sobre você esse sentimento de culpa que o pecado traz sobre a sua vida. Você percebe também que o pecado ele acaba te afastando da presença de Deus e, além disso, ele provoca que você se afaste para se esconder, para que não tenha, então, esse desejo de se encontrar com Deus, por causa desta vergonha sobre você. A culpa e a vergonha normalmente andam juntas. Quando você analisa sobre essa teologia do pecado, você descobre exatamente que há uma perca, então, da comunhão com Deus no jardim.
Olha o que Adão admite na sua palavra. Eu tive medo. Gênesis capítulo 3, versículo 10. É isso que o inimigo semeia no nosso coração. O medo causado pelo pecado. Ele se esconde da presença de Deus. E é inútil se esconder da presença do Senhor. O salmista, no Salmo 139, versículo 1 ao 12, ele faz questão de dizer: olha, eu tentei me esconder, mas Deus me achou. Eu tentei me esconder, mas o Senhor me encontrou. É interessante que a culpa e a vergonha andam juntas, levando o ser humano para longe de Deus. Isso é consequência do pecado. Já avançando, o segundo subtópico do nosso terceiro ponto trata agora sobre os problemas que surgiram entre o primeiro casal. Pastor Alexandre Coelho faz questão de destacar que, a partir do pecado, é curioso essa demonstração de transferir a culpa para alguém. Isso está presente exatamente por causa dessa ação pecaminosa. Adão transfere a culpa para Eva, Eva transfere a culpa para a serpente. Nós percebemos exatamente que há aqui problemas entre essa comunhão do primeiro casal, que foram criados perfeitos. A separação eterna da presença de Deus é a pior coisa que o pecado produz. Romanos capítulo 3, versículo 23. Isso é causado pela tentação. Quando você cede, você então é separado da presença de Deus. Quem peca, infelizmente, cede à tentação. Quem peca, infelizmente, é guiado então para o inferno, para a rebeldia. Quem peca, infelizmente, sofre as consequências do pecado. E que consequências são essas? A primeira delas chama-se doença. Os nossos corpos passam a ser vulneráveis. Esses corpos que caem da perfeição, da vontade, da bênção de Deus, passam a ser vulneráveis e suscetíveis a qualquer tipo de doenças e precisam, então, da resistência para poder sobreviver. Outro detalhe que podemos destacar também. E os desastres naturais também são consequências do pecado. O pecado não afeta só o primeiro casal, mas afeta toda a criação. Os desastres naturais são exatamente consequências desse pecado, dessa queda que te afasta da presença de Deus. E o pecado também constrói outro grande prejuízo: relacionamentos difíceis. A relação entre o primeiro casal ficou prejudicada por consequência do pecado. É isso que o pecado faz. Vamos analisar isso de forma mais clara. Quais são as consequências, então, para a mulher? Isso está escrito lá em Gênesis 3,16. A primeira delas é a multiplicação dos sofrimentos através da gravidez. Essa é a primeira consequência. Está presente lá em Gênesis 3,16. A segunda consequência que a mulher enfrenta é os conflitos com o seu esposo. Aqui essa quebra de relacionamento. Essa expressão, o desejo seu agora será do teu marido. Demonstrando aqui essa sequência de conflitos que surgem exatamente causados pelo pecado. Nós observamos também os problemas e prejuízos que o pecado traz agora sobre o homem, sobre o marido. Gênesis 3, 17 a 18. Que problemas são esses listados na Bíblia? A primeira delas é a confusão no comando da família, como sacerdote do lar. Gênesis 3, 17. Esse grande prejuízo é causado pelo pecado. A segunda delas é a confusão na ordem natural da vida. O próprio homem agora tem que se esforçar com o suor do seu rosto. Eu quero destacar aqui que o trabalho não é maldição, já existia antes. Só que agora o trabalho passa a ser uma forma mais definida e mais trabalhosa, mais pesada para o homem. E a terceira dela é exatamente a confrontação com a sua miséria. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Ele passa agora a ter esse confronto com a sua própria miséria, causada então pelo pecado. Esses são os prejuízos que o pecado traz. Trouxe para o primeiro casal, afetou a humanidade. Para fechar a aula de hoje, o terceiro e último subtópico trata agora sobre a morte como consequência. Alexandre Coelho, nosso querido pastor comentarista da lição, destaca que o preço pago agora pelo primeiro casal é a consequência dura da morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 fala sobre isso, que o salário do pecado é então a morte.
Observe que a própria Bíblia faz questão de dizer que essa morte agora passa a afetar a humanidade, trazendo então consequências como sofrimentos para a nossa vida cotidiana também. Em Gênesis 2, 16 a 17, Deus já tinha avisado que o pecado seria a morte, que aceitar o pecado levaria então para essa consequência. Desobedecer a Deus levaria então exatamente o primeiro casal à morte. Por causa do pecado, então toda a terra ficou amaldiçoada. Ceder a esse pecado trouxe então essa consequência, como está escrito em Gênesis 3, 17 e 18. Surgiu então esse sofrimento, a dor, o conflito. A vida ganhou então diversas dificuldades. Cada pessoa então passou a sofrer por consequência do pecado. E além desse sofrimento, nós encontramos exatamente essa sentença da morte, que é o salário do pecado. E sobre o pecado também nós encontramos algumas coisas, como a culpa que corrói a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas passam por depressão por causa da culpa, essa culpa que é causada pelo pecado. Muitas pessoas então enfrentam a falta de sensibilidade agora para com o outro, essa comunhão. Muitas pessoas agora enfrentam a consequência da humilhação, porque caem agora do sentido da sua santificação para o pecado, por ceder à tentação e o castigo da lei. A justiça de Deus, essa justiça que trabalha para proteger a santidade de Deus. Como nós podemos ser restaurados, então, diante de todas essas consequências? Aceitando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Somente a morte de Cristo nos livra, então, dessas consequências. Nos livra da culpa, nos livra da humilhação, nos livra, então, da morte. Somente a morte de Cristo nos restaura agora como novas criaturas em Deus. E se eu te ajudei hoje em sala de aula, por gentileza, tira uma foto, marca a gente no Instagram, segue a gente lá também. Eu vou ficar feliz se você fizer isso. Deixa aí teu comentário, hashtag Glória a Deus, participe conosco e que Deus em Cristo te abençoe. Manda essa aula para alguém, se você conhece alguém que precisa muito assistir, manda aí, compartilha na tua rede social e eu espero que Deus te abençoe poderosamente em Cristo Jesus. Se você está afastado de Cristo por cometer algum pecado ou às vezes está frio na fé, eu quero dizer para você, volte para Jesus. Se você quer aceitar Jesus, comenta aí no vídeo, olha, eu quero aceitar Jesus, nós vamos orar por você. Utilize o teu celular com leitor de QR Code, nós vamos ter o prazer de interceder por sua vida também. Retorne para Cristo, vale a pena aceitar Jesus e ter uma nova chance com Ele. Para construir a aula de hoje, eu quero destacar para você alguns textos como dica de leitura. Eu utilizei a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, que ajuda muito a entender sobre a doutrina do pecado e tentação. Pecados e Pecadinhos, do Russell Shedd, é um texto que eu também quero trazer como dica para você. Outro texto que eu também posso indicar é o do Severino Pedro da Silva, a Doutrina do Pecado. Esse material é sensacional e pode te ajudar a crescer em Jesus. E esse material do Warren Wiersbe, o Pentateuco, esse comentário é excelente para poder te ajudar compreendendo sobre o estudo de hoje. Que Deus abençoe você. Eu te aguardo por aqui na lição de número 3, onde nós vamos estudar sobre o seguinte assunto. José, resistir à tentação é possível. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical. Cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia. Treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.